Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por este momento de adoração e exaltação ao teu santo nome, porque todos nós, a uma só voz, entoamos louvores, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Nesta hora, Senhor, ouvimos o louvor das crianças, de quem suscitaste força, perfeito louvor, e que exalta o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele, Senhor, que desejamos servir, o Seu nome desejamos proclamar, nossas vidas desejamos, ó Senhor Deus, por meio de uma entrega diária, consagrar somente a Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor Deus, tão especial, um momento agora onde paramos e não fala mais a tua congregação, mas ao abrirmos o teu santo livro, nós começamos a te ouvir falar. O Senhor agora fala ao teu povo. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos, abre o nosso entendimento, o nosso coração, abençoa, Senhor Deus, a todos nós, do pequeno ao grande, do mais velho ao mais moço, para que todos tenham o conhecimento de Cristo, e conhecendo a Cristo, crendo nele, sejam salvos. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos para o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei. Capítulo de número 3. Hoje nós daremos prosseguimento ao estudo deste Evangelho, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Esta passagem, ela relata o início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu ministério público começa aqui. Jesus, ele veio da Galileia à procura de João, e aqui, especificamente no Jordão ou às margens do Jordão, seu ministério público, ele então deu início. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. É um texto pequeno, mas com profundas lições para nós, para a Igreja de Cristo e também para todos aqueles que procuram conhecer mais sobre Jesus. Diz assim Mateus 3, de 13 a 17, assim diz a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que Ele, pois, aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Amém. O que nós vimos anteriormente? O capítulo 3, ele se inicia falando a respeito da pregação de João Batista. Trata de seu aparecimento repentino. Ele assim aparece repentinamente, e ele aparece pregando no deserto da Judéia. Ele cumpre uma profecia que dizia respeito à chegada do Messias. Do deserto, João Batista, o arauto do rei, ele prepara o caminho do Senhor para que então o Senhor Jesus publicamente iniciasse o seu ministério. A sua mensagem foi extremamente impactante, uma mensagem confrontadora e ao mesmo tempo perscrutadora. A Bíblia diz que o Espírito estava com João. Desde o ventre de sua mãe Isabel, o Espírito estava com ele, e ungido pelo Espírito, ele então cumpre o ministério da pregação da palavra, e esta pregação dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Agora, notem que, de maneira interessante, a narrativa ela prossegue. E os versículos de 11 a 12, eles nos informam o seguinte. Eu peço a atenção dos irmãos para os versículos 11 e 12. Vejam só. Quando João está falando a respeito de Jesus, quando ele está se referindo ao Messias prometido, ele disse o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A sequência da narrativa, então, nos mostra o seguinte. Após uma descrição extraordinariamente terrível a respeito de Jesus, uma descrição de um pregador muito mais poderoso do que João, ou do que o Batista, uma figura realmente de provocar espanto, não somente tamanho o poder da sua palavra, mas também os sinais, os milagres, o ministério que representaria o do Messias. Logo após estas informações, dizendo que Jesus iria trazer juízo e salvação, ele iria trazer libertação, mas também condenação, nós encontramos um aparecimento repentino do Senhor. E diz o texto básico, o texto da nossa mensagem nesta noite, versículos de 13 a 17, que Jesus aparece publicamente. Olhem novamente comigo para o versículo 13 e vamos ler juntos o versículo de número 13. Vamos lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, Marcos, ele complementa esta informação dizendo que Jesus ele veio diretamente de Nazaré da Galileia. Então, o nazareno, ele vem da região da Galileia e ele está à procura de João. Seu ministério começa aqui, a expressão apareceu publicamente, ela está nas entrelinhas do versículo de número 13. Na realidade, na língua original, nós poderíamos traduzir também assim. Agora percebam as conexões. Versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista. O termo é, de repente este homem aparece e ele aparece pregando. Agora a realidade se repete, mas se repete naquele que é maior do que João. O versículo 13 diz, por esse tempo, dirigiu-se Jesus, ou apareceu publicamente Jesus na Galileia, ou da Galileia para o Jordão, e ele vem com um propósito específico. Ele desejava receber o mesmo batismo que João estava ministrando àqueles que arrependidos buscavam o reino dos céus. Espera aí, vocês viram comigo os versículos 11 e 12. Parece que a descrição que João Batista fez a respeito de Jesus, ela não estava batendo. A reação de João Batista, na realidade, mostra isso quando nós lemos o Evangelho de Mateus. Ele fica chocado. Vejam só, versículo de número 14. Vamos ler juntos o versículo 14. Vamos lá. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então, seu espanto é tamanho. Veja, ele estava pregando no deserto, muita gente se convertendo à mensagem pregada pelo profeta, um grande profeta, mas também muita gente seguindo a onda do momento, querendo alcançar o agrado do povo e também do profeta, os religiosos, fariseus e saduceus. E João então confrontando-os diz, raça de víboras, vocês devem produzir antes frutos dignos de arrependimento, porque não adianta de forma nenhuma vocês afirmarem que estão arrependidos se vocês não se converterem ao Senhor. E ele diz, olha, não comecem a dizer para vocês mesmos que vocês têm por pai Abraão,
porque destas pedras, os gentios, Deus está levantando filhos. Ele segue a descrição e diz: olha, o machado já está posto à árvore, na raiz da árvore este machado já está. Eu estou falando a respeito de um grande rei, o maior de todos os reis, e ele se aproxima. Eu estou batizando vocês com água, mas ele é extremamente poderoso. Eu mesmo não tenho coragem de desatar as sandálias dos pés deste homem. E agora João está chocado porque o homem, o Messias, anunciado por ele, está na fila esperando que todos recebam o batismo para que ele também o receba. João, ele fica chocado. Em outras palavras, ele diz a Jesus: eu não posso conceber esta ideia. Como alguém com tanta dignidade e santidade pode ser batizado por mim, indigno, não santo, pequeno, pecador? Sendo inferior ao Senhor, eu é que devo ser batizado por ti. E a pergunta então de João Batista é: e tu vens a mim? Lembrem-se que João e Jesus, eles eram parentes. Isabel, mãe de João, ela estava bem informada a respeito de Jesus. Ela certamente falou para o seu filho João a respeito de Jesus. Lembrem-se que quando Maria, ela vai visitar Isabel, que estava meses à frente em sua gravidez, em gestação, Isabel se dirige e diz assim: o que trazes para mim? Em outras palavras, ela utiliza a expressão: que mensagem tu trazes, Maria, a respeito do meu Senhor? Então, irmãos, é fato que João, ele sabia a respeito de Jesus. O próprio fato de ele suspeitar que a pessoa que estava diante dele agora era o próprio Jesus provocou espanto, choque, o fez protestar com muita veemência. E diante disso tudo aqui nós temos um problema. Que problema é este? Como é que nós podemos explicar que João conhecia Jesus e ao mesmo tempo perceber que após este incidente, ou melhor falando, este acontecimento marcante na vida do profeta, ele disse que não conhecia Jesus ainda? João capítulo 1, versículo 31 nos registra, nos relata isso. Ele diz assim: eu não conhecia, de fato eu não conhecia, mas o contexto mostra que é muito pouco provável que Isabel não tenha falado nada a respeito de Jesus, além do que eles tinham um grau de parentesco muito grande. O que é que João queria dizer com estas palavras? Deixem Mateus capítulo 3 bem marcado aí, e vamos observar ou analisar João capítulo 1. João capítulo 1. Eu citei para vocês versículos 31, também o versículo 33 ele repete, dizendo que não o conhecia, mas de fato ele o conhecia. Por que João ele utilizou esta expressão que é mencionada aqui pelo evangelho escrito pelo apóstolo, o outro João? Por que João Batista disse isso? Quando nós olhamos o contexto, e os evangelhos eles maravilhosamente se harmonizam, irmãos. Porque cada evangelho ele destaca um aspecto glorioso de Jesus. Nós encontramos a realeza de Jesus no evangelho de Mateus, por isso o nosso tema na série de mensagens é o evangelho do rei. No evangelho de João nós poderíamos dizer o Deus Jesus, porque o evangelho de João revela a divindade de Jesus como o Filho de Deus, como o Filho de Deus. Então, qual é o sentido desta expressão? E por que o espanto de João diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele?
eu vou pedir a atenção dos irmãos para começarmos a acompanhar uma leitura aqui que vai nos ajudar a esclarecer este ponto. Capítulo 1, a partir do versículo 15. Acompanhem, eu irei fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Vejam o testemunho que João dá a respeito de Jesus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Notem a compreensão de João a respeito de Jesus. Ele está vendo aqui não somente o Jesus homem, mas o Jesus Deus, o Jesus Senhor, Emanuel. Acompanhem o que ele diz no versículo 18. Este versículo é tão importante que eu queria que vocês lessem comigo. Versículo 18, vamos ler? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ele está testemunhando em sua pregação a respeito de Jesus, e vejam o que ele diz a respeito de Jesus. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus. De fato, homem nenhum jamais viu a Deus. Deus é Espírito. O Espírito não pode ser visto, a não ser que ele apareça simbolicamente como o Senhor no passado, através da sarça, coluna de nuvem, coluna de fogo. Deus não pode ser visto em sua pureza, essência. Ele é Espírito e não tem forma corpórea. Mas João completa e diz: o Deus unigênito, aquele que foi eterna e unicamente gerado do Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Há uma palavrinha que nós aprendemos quando nós estudamos a Bíblia nas escolas de teologia, que se chama exegese. Deixa eu explicar. É uma palavra grega que nos ensina a respeito de uma ciência, que nos leva a mergulhar no sentido do texto, na língua original, por exemplo, no Novo Testamento, na língua grega. E nós vamos entender o sentido da palavra, o significado da mesma, o seu contexto histórico, arqueológico, geográfico. Então, quando um pregador sobe ao púlpito para pregar, espera-se que ele tenha feito uma exegese antes para poder explicar aquilo que a Bíblia diz. É o que está por trás do texto. Agora, a palavra revelar aqui no versículo 18, que se aplica a Jesus, é exegese. Então, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho que está no seio do Pai, é quem veio explicá-lo ao mundo, é quem veio revelá-lo ao mundo, de modo que quem vê a Jesus, vê a Deus, o Pai. Percebam que a compreensão de João, ela não estava alienada da realidade de tudo aquilo que foi dito a respeito do Messias. Mas permanece o problema. Por que ele disse: eu não o conhecia, se ele sabia quem ele era? Continuemos a leitura, versículo 19, eu peço aos irmãos que acompanhem. Este foi o testemunho de João, apenas acompanhe. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e negou, confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Prestem atenção. Respondeu-lhes João:
Eu batizo com água. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora vejam que maravilhoso. Os versículos de 29 a 31. Vamos ler juntos todos a uma só voz. Vamos lá. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. O que João está querendo dizer aqui são as mesmas palavras de Jó. Quando Jó, por um momento, acreditava conhecer o Senhor, quando Jó, servo de Deus consagrado, dedicado, que fazia contínua intercessão por seus filhos, oferecendo sacrifício, acreditava conhecer ao Senhor. Mas após passar por toda uma escola de provação e sofrimento, quando nós chegamos no fim da leitura do livro de Jó, que palavras maravilhosas ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu posso te ver, os meus olhos contemplam a glória do Senhor. João, então, ele não desconhecia Jesus, ele não sabia da missão, do ministério, de quem era Jesus, mas agora, ao perceber sua aparição, o iniciar de seu ministério, ele não pôde dizer outra coisa, e eis a razão do seu espanto quando Jesus o procura para receber o batismo. E quando ele vê então e compreende estas coisas, e ele entende então naquele diálogo que se amplia no Evangelho de João, de fato a necessidade do Senhor receber um batismo de humilhação, ele não teve outra expressão senão dizer as palavras de Isaías 53. Quando ele viu Jesus passando por sua frente, os seus discípulos o seguindo, Jesus ainda desconhecido passando, ele não teve outras palavras senão dizer, Isaías 53, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, mas agora eu posso sentir, e a verdade é real para mim. De modo que ele compreende que o que ele deveria experimentar e participar também naquele momento, não poderia ser esquecido. Ele tenta dissuadir o Senhor, mas o Senhor o convence de uma maneira muito clara, bíblica. Vamos voltar para Mateus e vejamos juntos que o seu protesto, então, ele some. O profeta João se rende ao ouvir as palavras do Messias, do Senhor, no versículo 15, respondendo-lhe o seguinte. Versículo 15, Mateus capítulo 3, vamos ler? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus vence a resistência de João em batizá-lo, dizendo: permite-me esta vez, porque é conveniente que deste modo cumpramos plenamente toda a exigência da justiça. Duas coisas aqui nós precisamos destacar, ou duas verdades, seria a melhor expressão. Por meio do batismo, Jesus deveria reafirmar sua decisão de tirar o pecado do mundo.
João 1,29, que nós acabamos de ver, ele é o Cordeiro de Deus. E este batismo se fazia necessário, porque em segundo lugar, não somente ele deveria reafirmar a sua resolução de ser o nosso Redentor, mas também ele deveria cumprir a promessa que foi dada a João. Nós não lemos, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 33, diz que Deus havia dito a João que aquele que ele batizasse, ou quem ele batizasse, descesse o Espírito em forma de pomba, simbolicamente, este de fato seria o Messias prometido. Então Jesus sabia que estas coisas precisavam acontecer. Jesus sabia o significado daquele momento, daquele instante. Porque a água do batismo simbolizava a remoção da sujeira, da imundícia, ou seja, do pecado. E uma vez que Jesus não era pecador, nós bem sabemos, Jesus não tinha necessidade de ser batizado e nem podia sê-lo com propriedade. Mas por que então ele se submeteu a tudo isso? Ele deveria reafirmar a decisão que na eternidade ele firmou com o Pai, de vir ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele precisava também reafirmar o ministério de seu profeta, seu antecessor, João Batista. Mas acima de tudo, nós temos aqui algo especial e tão atual, irmãos, ainda hoje para nós. Porque Jesus, ele precisava se submeter a tamanha humilhação. Para um judeu comum, já era algo humilhante. O batismo era um rito de purificação e iniciação para gentios. Mas pensem, o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, apresentando-se voluntariamente para receber um batismo que significava pureza e remoção de imundície, de sujeira. Por que ele fez isso? Isaías 53, versículo 6. Abram comigo mais uma vez, por favor. Isaías 53, versículo 6. Não há nada na Escritura, irmãos, que não tenha um significado e um sentido próprio para nós. E Jesus, ele precisava, de fato, receber aquele batismo. E ele deveria fazer isso acima de tudo, porque ele deveria cumprir o que está no versículo 6 de Isaías 53. Vamos ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Acima de tudo, Jesus, ele precisava carregar o nosso pecado. Ele se submeteu àquele batismo de humilhação, porque acima de tudo, ele tinha sobre si o meu pecado e o seu pecado. Porque, acima de tudo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que nos ensina o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Porque Jesus Cristo, ele precisava receber aquele batismo, irmãos. Não foi algo sem sentido, mas porque, sendo justo, ele provaria o seu grande amor para conosco, dando a sua própria vida por nós, sendo nós pecadores injustos. De forma que, meus irmãos, Jesus não veio ao mundo para ser servido, ele mesmo nos disse isso, mas ele veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Por isso ele precisava receber aquele batismo. Por isso ele precisava de fato cumprir tudo aquilo que foi dito ao seu respeito. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Às vezes nós nos acostumamos tanto com a vida cristã, que não é algo bom.
Nós ficamos tão acomodados com a vida cristã, que é algo pior. Fazemos do sacramento da Santa Ceia do Senhor um ritual vazio, que é algo mais terrível, porque nós nos esquecemos de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque cumpria ou era conveniente que Ele cumprisse toda a justiça. Há um aspecto maravilhoso da salvação, que muitas vezes nós esquecemos de refletir. Jesus Cristo, Ele foi ativamente o nosso Redentor, quando Ele se submeteu a tudo aquilo que a lei de Deus exigia. É o que nós chamamos de obediência ativa. E fazendo isto de maneira passiva, como uma ovelha muda, não quebrando em nenhum ponto a lei de Deus, Ele caminhou até a cruz, e foi Ele mesmo o nosso próprio sacrifício. A visão de João, quando contemplou o Senhor, ela não ganharia sentido se estas verdades não estivessem impregnadas em seu coração. E eu penso que ainda hoje nós temos dificuldades de entender e de absorver esta maravilhosa mensagem, porque nós não conhecemos de fato Jesus Cristo como o nosso Cordeiro, como o nosso Cordeiro que foi morto, como aquele que foi sacrificado e derramou o seu precioso sangue para nos trazer ou nos promover este banquete que nós estamos desfrutando aqui. Nós não imaginamos e não refletimos a respeito do alto preço que Ele pagou na cruz, e acreditamos que foi algo muito simples, mas foi algo que envolveu o sofrimento constante daquele que, sendo o bom pastor, porque teve um chamado para dar a vida por suas ovelhas, Ele mesmo substituiu as suas ovelhas e passou a ser conhecido como um cordeiro manso e humilde. A conclusão, meus irmãos, desta passagem, aparentemente simples, mas cheia de conteúdo para nós, Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17, vamos voltar para lá, é que Jesus então, Ele recebe este batismo, e este batismo ele se torna a sua ordenação ao ministério. Notem, Jesus se submete a tudo por amor ao seu povo, e ele recebe uma resposta gloriosa do Pai e também do Espírito Santo, provando que todas as pessoas da Trindade estão unidas e resolvidas em salvar o seu povo eleito. Versículos 16 e 17, nós encontramos então o batismo de Jesus realizado por João. Vamos ler os versículos 16 e 17, Mateus 3, 16 e 17. Vamos lá. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os céus se abriram. Nós não focamos ou devemos focar o batismo de Jesus naquelas querelas antigas, de se Jesus mergulhou, porque se ele saiu da água ele foi imerso, ou se ele saiu da água, a água poderia estar na cintura ou nos joelhos. Nós devemos prestar atenção não na forma do batismo, mas no significado do batismo e na resposta ao batismo. A expressão, e eis que se abriram, ou que se lhe abriram os céus, mostra que esta não foi uma experiência apenas desfrutada por Jesus, mas foi um testemunho que não somente João viu, mas todos aqueles que ali estavam presenciaram. Olhe novamente para o versículo 16. Jesus foi batizado, ele saiu logo da água e imediatamente os céus se lhe abriram, ou seja, de par em par,
e viu. Quem viu o Espírito aí? João. Ele viu o Espírito de Deus, e o Espírito aqui se manifestou a todos sob um simbolismo de uma pomba. E desceu sobre ele, veio sobre ele. Lucas reforça que este momento ele não foi algo rápido. João também diz isto. A pomba permanece, ou o simbolismo do Espírito sobre ele, para referendar que aquilo que Jesus estava fazendo tinha a aprovação dos céus. E que o homem, Jesus, que enfrentaria todas as mazelas, problemas, dificuldades provenientes do pecado, não seria abandonado, mas teria capacitação, a unção do Espírito, assim como todos os profetas anteriores, para cumprir a sua missão. A pomba aqui tem um significado especial. Na literatura bíblica diz respeito a algo gracioso e ao mesmo tempo a algo prudente, a algo que traz uma sensação de calma, de paz, de serenidade. De modo que o próprio ministério do Senhor vai nos revelar isto, quando Ele mesmo, Ele disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, vocês devem ser prudentes como as serpentes quando vocês realizarem a missão, e ao mesmo tempo simples como as pombas. Sinal de pureza, sinal de graciosidade, é algo que desce e que testemunha e testifica o ministério de Jesus. O que acontece diante disso tudo, meus irmãos, é que a ordenação de Jesus, a confirmação do ministério de Jesus não para por aí. Versículo de número 17 nos diz que então uma voz dos céus que estavam abertos dizia: este é o meu filho amado, ou este é o meu filho, o amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o prazer. Quando os três, ou as três pessoas da Trindade, elas aparecem neste acontecimento histórico, elas revelam a realidade do ministério de Jesus. Nós podemos então perceber que Jesus não foi mais um profeta. Nós podemos perceber que Jesus não foi alguém que se levantou e que desapareceu na história, mas nós podemos perceber que Ele é aquele que na plenitude dos tempos veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Jesus Cristo é aquele que viria para morrer por aqueles que o Pai lhe deu. Jesus Cristo é aquele que viria para conduzir os seus pequeninos à glória. Jesus Cristo é aquele que teria sempre a confirmação do Pai. Este é o meu Filho amado. Em outra passagem, no Monte da Transfiguração, o Pai apareceu à sua voz e disse: a Ele ouvi, a Ele ouvi. Quais são as aplicações finais, irmãos, para nós nesta noite? A primeira delas se encontra em 1 de Pedro capítulo 3. Vamos abrir a palavra de Deus nesta passagem. 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 18, nos diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, 1 de Pedro 3,18, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A palavra do Senhor nos diz que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. E a grande pergunta que ainda hoje necessita ser feita, e que é uma pergunta sincera, que é uma pergunta bíblica,
é o que você tem feito ou qual tem sido a sua posição, qual tem sido a sua resolução, o seu comportamento, a sua iniciativa diante desta realidade espiritual. A Bíblia está aqui para nos comprovar. A Bíblia está aqui para reafirmar. A Bíblia está aqui para nos dizer que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, Ele veio para batizar os homens com o Espírito Santo. E o seu batismo de poder foi possível, porque Ele mesmo morreu em nosso lugar e em substituição veio para nos trazer a vida. Esta pergunta ainda hoje necessita de uma resposta da parte do homem. Diante de tudo aquilo que nós acabamos de ver, ou de tudo isto que acabamos de ver, qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão? Qual é a sua posição? A Escritura nos diz que somente Jesus é aquele que recebeu a confirmação dos céus, que teve sobre si a unção do Espírito, a ordenação para cumprir a obra redentora do pecador. Esta realidade necessita de uma resposta. E o que você tem preparado para o Senhor? O que você dirá nesta noite? Por que você permanece relutante? Por que não abraçar esta verdade espiritual e profunda, de que você e eu não temos capacidade nenhuma de alcançar os céus por nosso próprio esforço? Arrogantes nós somos quando acreditamos que podemos agradar a Deus pelo nosso próprio esforço. Enquanto a Escritura nos diz que somente por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos nos achegar ao Pai. Qual é a resposta que você dá a Ele nesta noite? Que resposta você dará a Ele nesta noite? Você permanecerá silente, calado? Eu entendo muito bem, pastor, o que o senhor acabou de dizer. Realmente Jesus provou o seu grande amor. Ele não necessitava fazer isso, sendo justo, puro e bom. Não poderia jamais necessitar receber um batismo de humilhação. Mas, sendo igual a Deus, Ele não julgou por usurpação o selo, mas antes a si mesmo se esvaziou até a morte, e morte de cruz, para que todo pecador pudesse encontrar nele a verdadeira justiça. A expressão ou a palavra justiça nesta passagem nos faz lembrar a nossa total incapacidade de satisfazermos a lei e as exigências de Deus. O próprio fato de nos achegarmos à mesa do Senhor é pura graça, porque simboliza e significa a purificação dos nossos pecados. Eu espero que isto ressoe em seu coração, assim como está ressoando no meu. Falando ao seu coração, assim como está falando ao meu. Ardendo em seu coração, assim como está ardendo no meu. Em enxergar a beleza e a glória do Rei que se fez homem, do Cristo que se fez pecado por nós, sendo Ele puro e santo, daquele que agonizou na cruz, e eis o verdadeiro sentido da Páscoa. O mundo tenta embotar o verdadeiro sentido da Páscoa. O mundo tenta esconder o verdadeiro sentido da Páscoa, e os chocolates muito nos agradam e nos levam à ignorância de que ovo pode ser colocado por coelho. Mas esconde a realidade de que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue por nós. Esconde a realidade de que Ele veio para cumprir toda a justiça no meu lugar e no seu lugar.
Por que você continua silente? Por que você continua duro de coração? Por que você não entrega nesta noite a sua alma a Jesus Cristo? Por que você não declara: Senhor, eu sou arrogante, vaidoso e pecador. Perdoa-me, tem misericórdia. E salva-me, Senhor. O momento é hoje. A hora é agora. Se você está ouvindo a voz de Deus pela palavra, não endureça o seu coração. Creia no Senhor. E saiba que os céus sempre proclamarão esta verdade a todos os homens, de que a voz do Deus eterno, cheia de deleite e aprovação, cheia de amor eterno e imensurável por seu único Filho, a quem entregou para amar e salvar os seus escolhidos, continua a ser a mensagem da cruz, para que todo aquele que nele crer em Jesus, seja salvo. Não permaneça fora da cidade, entre na cidade santa. Não permaneça longe de Deus, mas acesse a sua presença e o seu trono gracioso ainda hoje, por intermédio de Jesus. Confesse com a sua boca o nome do Senhor. Creia com o seu coração em Jesus. Porque se fizeres isso, eu asseguro a você que nesta noite será salvo. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, engrandecemos o Teu nome por Tua santa palavra. Engrandecemos ao Senhor, porque a Tua palavra nos diz que Cristo morreu por nós e que tudo aquilo que Ele cumpriu em obediência à Tua lei, Ele o fez por obediência ao Senhor e por amor a nós. Ó Senhor, que esta mensagem encontre lugar especial em nossos corações. Que o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo, Sua obra, o Seu sacrifício, o Seu sangue derramado para nos salvar, reacenda a chama da esperança em muitos corações nesta noite. Console, conforte e edifique os teus filhos e filhas que amam ao Senhor e que nesta noite aqui te exaltam. Que ao tomarmos o pão e o vinho, possamos celebrar a vitória do Cordeiro, dar glórias ao Cordeiro, o santo e vivo Cordeiro de Deus, que veio cumprir toda a justiça, que se fez pecado por nós, que deu a sua vida por amor ao seu povo. Que esta mensagem, Senhor, que não volta vazia, encontre um lugar especial nos corações, desafiando muitos que aqui estão a um viver santo, piedoso, a um desejo de viver o restante de seus dias para a glória de Deus e não para o seu próprio coração. Mas que haja, Senhor Deus, nesta noite, profundas e sinceras decisões de seguir a Cristo, de não olhar para trás, de segui-lo até o fim, confiando nele a sua salvação. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.